Olha só, não é eu que vou pregar hoje não, gente. Mas olha, eu quero dizer para vocês, Jesus, Maria e José estão nos ensinando como eles cuidaram do menino Jesus. Olha aqui, ó. E hoje o Carlo Acutis vem contar para a gente como é que os pais dele cuidaram dele. Como é que foi lá na casa dele. Um santo vem contar para a gente. O santo não pôde vir pessoalmente porque ele está no céu, intercedendo. Mas ele mandou um amigo que conviveu um ano inteirinho, né? Lá na casa do Carlo Acutis. Gente, prepara aí o coração. Vamos receber o nosso querido Padre Fábio com essa alegria do Espírito Santo. Olha aqui, ó, onde ele vem, o Carlo Acutis vem junto, gente, que maravilha. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado. Que alegria, mais uma vez, o Senhor trazendo a presença deste santo de Deus e essa bênção para o exército de São Miguel. Seja bem-vindo. Vocês é que são uma grande bênção. Onde a gente passa, não existe outra palavra. Instituto Hesed. Toda a minha diocese de Corumbá agora, com certeza está todo mundo ligado, tá? Porque vocês estão fazendo um trabalho belíssimo de evangelização. E a gente só tem a agradecer a Deus por isso. E o quanto o nosso povo, sobretudo os nossos jovens, estão sendo beneficiados com esse trabalho bonito de vocês, né? Sobretudo pela oração. E estamos aqui mais uma vez, é uma honra e um prazer imenso poder partilhar e conversar, né, com vocês um pouquinho daquilo que não só eu vivi na experiência, mas sobretudo dos anseios que os nossos tempos de hoje exigem para evangelização. A irmã falava antes sobre a família, e falar da família é realmente hoje um desafio. Por quê? Porque cada dia que passa, a família está sendo destruída. O relativismo está simplesmente tirando, minando os valores que constituem a família. Aí o irmão me perguntava e me falava, né, a família do Carlo. A família do Carlo que gera um santo. O que ela tem de extraordinária? Eu posso dizer que o que ela tem de extraordinário, eu que convivi ali no dia a dia, o que ela tem de extraordinário é a graça de Deus que o próprio Carlo suscitou no coração dos seus pais. Aí eu quero falar um pouquinho um pouco do perfil do pai, da mãe, das crianças, né, dos irmãozinhos do Carlo. E hoje, o que eu posso dizer para você, pai, mãe, que estão aqui nos acompanhando nesse momento, para as nossas famílias, como também viver ou tentar entrar nessa caminhada de santidade. O pai do Carlo chama-se André. O André, ele é um homem muito, não tímido, mas um homem do silêncio. Esse um ano todo que eu convivi lá, eu pude perceber as suas atitudes pontuais. Ele é muito racional. Mas na sua racionalidade, um homem muito afetivo também. Mas sempre pontual quando tinha que dizer alguma coisa. Quando os conflitos ali surgiam, algum assunto, todo domingo, praticamente, depois da missa, no nosso almoço, no nosso bate-papo, ele tinha alguma pergunta teológica para fazer. Então ele sempre muito pontual. E um homem que conseguia racionalmente chegar à conclusão das coisas, sem fazer muito esforço, porque eu percebia que ele era muito de Deus, né? Mas sempre do silêncio. O pai do Carlo, vocês nunca vão ver ele em público. André não vai aparecer para falar em lugar nenhum. O André não vai aparecer para dar nem testemunho do Carlo. Das poucas vezes que ele surgiu em público, foi na época da beatificação, quando ele falou do próprio filho. E eu guardo até hoje, até naquele dia eu fui para lá para ouvir o pai do Carlo falando, que eu queria ver ele falando em público. E uma das coisas que mais me marcou foi quando ele disse assim: o meu filho não era uma pessoa ambígua. Carlo não era ambíguo. Carlo sabia o que queria. E tudo que fazia bem feito. Aquilo me marcou muito. Esse é o André, o pai, muito família, muito, ele não faz nada. Está sempre ali, cuidando dos filhos, dos gêmeos, né, de tudo que está em torno deles. Né? É uma personalidade de um homem racional, recatado, do silêncio, eu até chamava ele de monge. Mas na hora que ele tinha que entrar em cena, ele entrava em cena para dizer as coisas que tinham que serem ditas. Dona Antônia,
mãe do Carlo, o mundo conhece. O mundo conhece a mama do Carlo, a italiana expansiva, que chega chegando. Dona Antônia não tem timidez nenhuma, não tem timidez nenhuma. E quando fala a palavra Carlo, ela vibra, ela transborda. Por quê? Eu fui entender isso na convivência com eles. Dona Antônia foi a mais beneficiada com a santidade do filho. Porque foi, eu acho que foi quem Carlo mais provocou, foi a própria mãe. Principalmente com perguntas teológicas, porque Carlo aos 7 anos já sabia de toda a doutrina da igreja, então ele perguntava para a mãe certas coisas que ela não sabia responder, e Dona Antônia depois se obrigou a estudar teologia, né? Hoje é uma excelente teóloga, mas de uma generosidade. Gente, vocês não têm noção o que é conviver com a Dona Antônia. Primeiro, ela é cômica, você dá risada o tempo todo, né? O tempo todo com a mãe do Carlo. Ela é de uma alegria muito profunda. É como a gente chega aqui no Instituto Hesed e encontra a irmã Chiara dando a risada para acolher a gente, né? Então é assim a Dona Antônia quando a gente chega na casa dela. Ela simplesmente sorri, né? E quando chega um padre, aí pronto, né? Lembro-me das comidas que ela fazia especiais para mim, que causou ciúmes até no André. Mas como? Vou trazer o padre Fábio para morar aqui a vida toda, porque todo dia tem uma comida diferente. Ela, mas André é um sacerdote, né? Tem que tratar bem. Não porque as pessoas pensam que o padre tem que comer muito, não é por isso. É porque ela era muito carinhosa. É uma mulher generosa. Eu sintetizo Dona Antônia como uma mulher que transborda de generosidade. E desse casal nasce quem? Carlo Acutis, que até aos 15 anos de idade mostrou e nos deixou esse legado da própria vida, que transformou a própria mãe, o próprio pai, a própria família. Onde eu passo, eu sempre digo, Carlo é o santo que fez milagre em casa, porque tem um ditado que diz que santo de casa não faz milagre, mas o Carlo fez milagre em casa. Só que Carlo morre, né? E depois de 4 anos acontece um grande milagre, que ela considera milagre, que foi a sua gravidez aos 43 anos de idade, que ela não podia nem ter mais filhos. E nascem os gêmeos, Francesca e Michele, Francisca e Miguel. Miguel, porque Carlo era devotíssimo de São Miguel, e ela colocou o nome do filho de Miguel, e a Francisca. E como que é a educação dessas 2 crianças que hoje têm 11 anos de idade, agora em agosto farão 12 anos. Gente, eu quero me reportar um pouquinho a um traço importante dentro do processo educativo, pedagógico de uma criança. Nós bem sabemos, e até a psicologia nos diz isso, que tudo que nós iremos ser em termos de personalidade, de caráter, é compactado na formação até os 7 anos de idade. O nosso alicerce, ele é feito até os 7 anos. Então, tudo que até os 7 anos você viver, você absorver, lógico, nós não podemos nem absolutizar tanto isso, mas a regra diz que até os 7 anos, tudo que você absorver, tudo que você viver no seio familiar, tudo que você teve, seja de trauma, seja de frustrações, seja de alegria, isso vai ser a formação do que você virá a ser como gente, como pessoa e etc. Aí você imagina aí, pelo Brasil, pelo mundo afora, quantas crianças, ao invés de serem formadas, são deformadas. Então, o conteúdo da personalidade, seja ela em todas as dimensões, espiritual, racional, ela vai se constituir ali. Ela vai se constituir ali. Então, as carências, os vazios, as lacunas que são abertas nessa fase, elas vão gritar lá na frente. Pode ter certeza. Aí muitos pais depois não entendem quando o filho chega na adolescência, por que ele fica tão rebelde, por que ele está agindo assim. Aí acontecem os conflitos, as fugas, as buscas e uma série de coisas. E o que eu posso dizer da família do Carlo com relação aos gêmeos? Eu conheci eles desde os 3 anos de idade. E hoje, conhecendo eles, convivi com eles com os 10 anos de idade, como esse alicerce foi bem feito. Bem feito e constituído em todas as suas dimensões ali. Não que eles são perfeitos, não são perfeitos. Não existe ninguém perfeito, como a irmã falava. Mas nós tendemos à perfeição também, isso é fato. Porque a gente deseja ser o céu. Não é possível que não desejemos o céu, né? Pelo menos quem está aqui acompanhando a gente. Mas a gente percebe muito bem que as personalidades ali serão personalidades que não estarão
vazias nem com lacunas, porque foram muito bem preenchidas, sobretudo de espiritualidade. Como é bonito ver os dois fazendo novenas quase todos os meses dos santos de devoções deles, lendo inúmeros livros da vida dos santos. Ou seja, por si só, já não precisa mais o pai, Dona Antônia e o André dizer: Michele, leia esse livro. Não, porque na base eles deram, e agora eles caminham com as próprias pernas, porque aquilo faz parte, e é parte integral da vida deles hoje. Então é muito bonito ver tudo isso. Ou seja, muitas das deficiências que hoje nós encontramos nos jovens, foi porque lá atrás não foi dado a eles. Não foi dado a eles. Sabe uma das coisas que mais me entristece, isso como pároco, eu vejo muito, é quando os pais levam seus filhos para a catequese, deixam na porta da igreja e vai embora. E aparece depois só para buscar e olhe lá. E quando não, só vai aparecer no dia da primeira comunhão. E sabe quem foi os catequistas? Quem é o catequista dos gêmeos, dos irmãozinhos do Carlos? Dona Antônia, a própria mãe. Até porque a catequese, ela começa em casa. Mas como? Se hoje as nossas famílias nem sabem mais rezar. Aí tem aquela canção do Padre Zezinho que eu acho muito bonita, e eu acho que isso deveria ser uma oração. Aliás, quando eu lembro dela, eu penso sempre disso. Lembro sempre disso. Aquela canção do Padre Zezinho, muito bonita, que diz: tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria e se os pais fossem José, e que a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Realmente, tudo seria bem melhor, realmente, se o Natal não fosse só um dia. Mas se as mães fossem Maria, fossem no sentido de imitar mesmo, os pais, José, e os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Mas com o que os filhos parecem hoje? Quem são as referências dos seus filhos hoje? É tão interessante que o Carlos escolheu os pastorinhos de Fátima para serem os seus melhores amigos. Quem são os amigos dos filhos de vocês hoje? Vocês já pararam para pensar isso? Com quem os filhos de vocês estão andando? O que eles estão lendo? Não como cerceamento, como perseguição. Porque hoje eu vejo claramente isso, trabalhei muito em escola e hoje eu vejo isso também. O pai ou a mãe, quando querem que o filho fique quieto, o que ele faz? Dá um tablet para ele. Dá o celular na mão e o filho fica jogado ali. E ele não acompanha nada, não sabe nem que de repente o que aquele filho está vendo, o que ele está fazendo, que site que ele está entrando. Isso é perigosíssimo. Então, essa forma meio que descomprometida, ou melhor ainda, terceirizada da educação. Pais, por favor, atentos aqui ao Padre Fábio. Não terceirizem aquilo que é de vocês. Não terceirizem. Os valores devem ser passados por vocês. Aí me perguntava também o irmão, e como fazer com os pais que se converteram bem depois, foram entender da fé bem depois e não passaram isso para os filhos, o que fazer agora? Aí eu disse, rezar em dobro, porque todas as carências e as lacunas que estão lá, e que não foram preenchidas, e que de repente foram ocupadas por outros ingredientes aí, sobretudo, na não condução das tendências, principalmente aquelas que nos levam ao mal, esse pai, essa mãe vai ter que ter um desafio em dobro. E esse filho, essa pessoa, que de repente teve essas deficiências, vai necessitar muito da graça de Deus, mas muito. Mas o primeiro passo para acolher e para mudar é tomar consciência. Que bom pai, que bom mãe, que mesmo tarde você caiu em si. O tempo não dá para voltar. Se tem uma coisa que continua do mesmo jeito, é o tempo. Ele continua passando. Por isso, tome muito cuidado com os minutos que você perde hoje. O Carlos, quando terminou
a sua vida lá, ele disse o quê? Eu morro, mas eu tenho a certeza de que não desperdicei nem um minuto da minha vida com coisas que não valessem a pena. Não existe uma receita pedagógica para dizer como que o teu filho, ou como que eu devo dentro da minha família gerenciar a conduta ou mesmo as personalidades. Mas existem, sabe o quê? Existem métodos, existem caminhos. E existe um que é o maior de todos, o caminho que leva a Deus. Esse, pode ter certeza, não tem erros. Não tem erros. Agora, lógico, ninguém dá o que não tem. Eu preciso, primeiramente, ter alguma coisa para passar. Aí a gente lembrava também de Santa Mônica, né? A gente lembrava de Santa Mônica. E dentro desse processo de conversão, de resgate da pessoa, o melhor exemplo é Santa Mônica e Santo Agostinho, para a gente entender isso. Uma mãe que com certeza, né, corre no tempo com a oração para tentar salvar o filho que já estava num caminho que não era um dos melhores. E o próprio Santo Agostinho diz o quê? Ele diz assim, depois que ele se converte, depois que ele entende: Senhor, tarde te amei. Beleza sempre nova, sempre bela, infinita. Gente, não tem coisa mais bonita do que isso. Aí ele diz também: não há santo sem passado, e não há pecador sem futuro. Então, por não existir uma receita pronta que nós muitas vezes queremos, os pais querem, ainda mais nesse mundo de hoje relativizado como nós estamos, onde as tendências são tantas, onde as ideologias são tantas, o melhor caminho é o caminho da graça. É o caminho da graça. Agora, para que esse caminho da graça seja eficaz, o que eu preciso? De ter uma experiência profunda com Deus. Foi isso que a família do Carlos fez. Ter essa experiência profunda com Deus. Só assim, os frutos da santidade do filho foram acontecendo no dia a dia. Falo isso com testemunho de causa, porque eu vivi, eu vi. Eu ficava, meu Deus, que coisa bonita, olha só, né? Aliás, muitos desses processos acontecem hoje. Quantos pais se converteram a partir dos filhos? Eu já vi muito isso. Eu mesmo já fiz o batismo de um jovem que era protestante, que depois casei os pais, converteu toda a família, a partir desse jovem. Então, a graça de Deus, ela vem, mas eu preciso estar com o coração aberto, gente, senão ela não vai acontecer não. O grande problema nosso é que nós muitas vezes não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós queremos um pacote completo, com tudo pronto. Não é assim que acontece. Até porque a vida é dinâmica. Agora, é uma conquista diária esse processo. Então, pais, não desistam das famílias de vocês. Para a igreja, a família vai ser sempre a célula primeira da sociedade. Então, não abram mão desse valor. Porque, de repente, nós não acolhemos, porque existem problemas, porque existem dores, sofrimentos, mas isso tudo faz parte da dinâmica da vida. A questão é que nós temos que ter maturidade para sabermos fazer os desvios e não pararmos ali. Quando Pedro viu Jesus, que pensava que era um fantasma caminhando sobre as águas, o que Jesus disse? Vem, Pedro. Aí Pedro foi. Só que chegou um momento que Pedro começou a afundar. Por quê? Teve medo. Homem de pouca fé. Daqui tua mão. Ou seja, perdeu o foco. Se eu sei onde eu quero chegar, eu não vou ter medo. Até porque o medo é a ausência da fé. Eu não posso ter medo daquilo que eu estou vislumbrando. Foi o que Carlos disse. A minha meta é o infinito. Foi o que o pai do Carlos disse. O meu filho sabia onde queria chegar e o que ele queria. Então, as tempestades, o vento, as turbulências, elas vão te ajudar. Elas não vão te atrapalhar. Você vai transformar e ressignificar tudo aquilo. Eita, padre, mas isso é difícil. Mas não é impossível. Isso que é bacana. Pode ser difícil. Mas quem disse que foi fácil? Vocês pensam que foi fácil chegar até a cruz?
Não foi de jeito nenhum. Repito mais uma vez, todo mundo quer sempre uma receita pronta, empacotada de tudo para formar. Não existe. Até porque cada família é uma família, cada grupo é um grupo. Agora, existe aquilo que são valores comuns. E como dizia Carlo, existe aquilo que é essencial. O problema nosso é que nós muitas vezes nos apegamos às coisas periféricas. E esquecemos o essencial. É aí que o Carlo diz o quê? O Carlo diz assim: todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. Que pena. Quantas famílias estão virando fotocópias? Por quê? Porque permitiram serem adulteradas por ideologias, por ondas, por modismos, por vícios e, sobretudo, por conta da ausência de Deus. É um processo que a gente tem que acreditar. É um processo que a gente tem que acreditar e tem que desejar e tem que querer. Para que esse desejo de que o Padre Zezinho canta possa acontecer. E eu digo mais, nos tempos de hoje, não é que seja tão difícil, porque cada tempo, cada geração, cada momento da história apresenta seus desafios próprios, seus anseios próprios. Mas os tempos de hoje, nós estamos com uma sobrecarga muito grande, de tendências, de coisas que cada vez mais nos afastam da graça de Deus. Padre, bom, como o senhor está falando que não existe uma receita para que a gente reconstrua a família, para que a gente possa... Uma receita pronta não, mas existe uma receita a ser construída. E existem alguns elementos que nós podemos utilizar para essa receita. E eu vou dar as duas receitas máximas do católico. A Eucaristia e o Santo Terço, que era a receita básica da família do Carlo. A missa todo dia e o Santo Terço todo dia. Vocês pensam que não? Mas tem uma transformação imensa, porque a maior oração que existe é a missa. Transforma, te renova. Por quê? O que é a Eucaristia, gente? Deus quis continuar nos amando, mas nos amando de dentro para fora. Por quê? Porque a Eucaristia é alimento, é comida. O amor de Deus é assim, é de dentro, por dentro, de dentro para fora. Nós, quando escolhemos as pessoas para amar, ou o que amar, nós olhamos o externo. Que o digam os nossos jovens, que buscam um padrão estético de beleza. Se aquele rapaz é bonito, se aquela menina é bonita, aí eu vou... Nem procura saber qual é o caráter, de onde veio, o que carrega, o que traz. O Carlo conjugou muito bem as duas coisas, a beleza interna, porque a santidade é a beleza que transcende da alma. A beleza da alma é a santidade, gente, ela transborda. E a sua beleza física também, porque Carlo era muito belo. Duas coisas que se conjugaram. Mas a beleza interior é aquela que nós devemos buscar, e ela não está na aparência. De repente a pessoa pode ser linda, bela, preencha todos os padrões estéticos, mas por dentro seja uma pessoa que só por Deus mesmo. Então, um dos pontos é esse, principalmente para nós católicos. Aí o que a família do Carlo apresenta de especial hoje para todos nós? Catolicidade. Catolicidade. Eu mesmo atendia confissões deles quinzenalmente, mensalmente. Os sacramentos são importantes para a nossa formação do nosso ser cristão. Então precisamos resgatar isso. Mas a gente não pode ter medo. A gente não pode ter medo como Pedro, senão vai afundar. É preciso fazer algumas renúncias em alguns momentos? Sim. Sim. Meus queridos, quero dizer mais uma coisinha para encerrar. A família é o bem maior que nós temos.
mesmo que essa família esteja passando por dificuldades, mesmo que essa família, nesse momento, a sua família, esteja dividida, destruída, sofrida, amargurada, meio que perdida, não desista dela. Em nenhum momento desista da sua família. Busque em Deus, na graça de Deus, reconstruir essa família. Tenha coragem a partir de você. Lógico, a sua família não vai ser como a família do Carlos, porque a família do Carlos foi a família do Carlos, mas ela nos dá elementos de referência de que é possível manter essa instituição divina. Por que divina? Porque a família é um desejo de Deus. Até Deus se dignou ter uma família. É um desejo de Deus. E por ser um desejo de Deus, estou usando a expressão desejo humana, né? Mas para dizer, Deus te constitui em família. Vamos resgatar, vamos ter coragem, não vamos ter medo. E quando surgirem aí os contratempos, reze. Faça como Santa Mônica. Busque a graça de Deus. Seja católico de verdade. Não tenha medo. Busque resgatar todos esses valores que estão sendo esvaziados pelas ideologias deste mundo de hoje. Não tenha medo. Acredite na sua família. Acredite em Deus. E viva todos os dias numa conquista diária, buscando restabelecer, resgatar e ressignificar os valores essenciais que formam o ser humano, para que isso repercuta também na sua família. E pode ter certeza que as criancinhas bem formadas e tendo como referência o equilíbrio numa família, ela vai reproduzir isso também. Ninguém dá o que não tem, né, gente? Se eu recebo, eu vou ter condições, com certeza, de também levar a tantos outros. Agradeço imensamente de ter contribuído um pouquinho com essa reflexão aqui com todos vocês. Ao Instituto Hesed, o meu agradecimento profundo, a minha oração sempre. Pode ter certeza que Carlos, como a irmã falou, já está aqui faz tempo. Cada dia mais ele vai fortalecer vocês todos nessa missão bonita. É que todo mundo aqui não está vendo, gente, mas só tem jovem aqui, viu? Ah, não, tem gente mais jovem ainda também, aqui também, né? A juventude não está somente nos anos, né? Mas está na alma, no coração. Tá bom? Obrigado para todos vocês. Deus abençoe a todos. Carlos interceda sempre por todos vocês.